A graça de Deus se move na justificação. O homem pecador é perdoado e preparado para a presença de Deus com base na graça soberana de Deus contra quem ele pecou. Em sua misericórdia, Deus liberta o homem da escravidão do pecado, uma escravidão da qual o homem é incapaz de se livrar. Deus nos justifica por causa da sua graça, para que possamos adorá-lo. Ele nos redime por sua misericórdia, para que possamos servi-lo. Segue-se disso que quanto mais aprendemos sobre a graça de Deus, mais profunda será a nossa adoração. Da mesma forma, o verdadeiro serviço do crente, da pessoa salva, surgirá de uma apreciação da natureza de nossa redenção. Em todos os seus tratos, ou seja, em todos os tratos de Deus para com o homem, Deus exige seu próprio caráter, ou seja, Deus exige o próprio caráter dele. E é a misericórdia de Deus que está em evidência na redenção. Podemos tomar como exemplo o antigo Israel e podemos ver como eles podiam cantar. Note as palavras deles. Tu, na tua misericórdia, fizeste sair o povo que resgataste. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Paulo escreveu a Tito as seguintes palavras: não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Não nos sentimos humilhados com este pensamento de que tudo é misericórdia de Deus e apesar da nossa fraqueza, somos salvos por ele? Será que não nos sentimos humilhados ao ver Deus agindo assim conosco? Não somos constrangidos a nos juntar ao salmista e dizer: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre? Sem dúvida. O salvo, ele sente isto no seu coração, que Deus foi e é muito misericordioso com ele em salvar um pecador tal como ele. As misericórdias de Deus não são incondicionais. Embora estejam além do homem cumprir as condições, em sua misericórdia, é Deus quem cumpre as condições que ele mesmo estabeleceu. A redenção está disponível ao homem apenas na base do sangue derramado, mas tal é a fraqueza do homem que Deus se apressa em agir em seu nome, seja nos dias de Israel ou em nossos dias. Note o que a Bíblia diz. E quando ele viu o sangue sobre a verga da porta e nos dois umbrais, o Senhor passará, ou quando ele vê nos umbrais, ele passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo capítulo 12, versículo 23, em relação a Israel. Ao ver o sangue, Deus pairou sobre a porta, ou Deus pairou sobre. Então ele viu aquela porta interpondo-se entre o destruidor e os que estão dentro daquela casa. Este foi o caso de Israel com a saída do Egito em Êxodo capítulo 12. Acredito que você conhece essa história. Pedro nos lembra em sua epístola que somos redimidos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Paulo chama a atenção dos santos colossenses para este fato e diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Leia o primeiro capítulo de Colossenses, você vai encontrar este versículo. A palavra redenção está associada à ideia de comprar de volta. E faremos bem em considerar este aspecto do princípio da redenção, pois somos lembrados em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fostes comprados por preço. Isso não é sem paralelo nas experiências novamente de Israel. Deus deixou isto muito claro em Êxodo capítulo 13. Ele disse: santifica-me todo
Santifica-me todo o primogênito. É meu, ele diz. Este capítulo de Êxodo 13, o capítulo 13 de Êxodo, é muito instrutivo a respeito da redenção. Deus tirou Israel do Egito com um braço erguido e agora os reivindica como sua possessão redimida. Ainda há grandes lições a serem aprendidas, no entanto, antes que possam ser mostrados o propósito de Deus na redenção. Ele lhes diz, no versículo 13, e todo primogênito de jumento resgatarás com um cordeiro, e se não o quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás o pescoço, e todos os primogênitos do homem, entre os teus filhos, resgatarás. Antes que possamos ser ensinados sobre o propósito divino da redenção, devemos aprender a avaliação divina do homem. O israelita poderia dizer, o quê? Dar um cordeiro por um asno rebelde? Estúpido e obstinado? Ele não vale nada, era o que o israelita podia dizer, porque Deus estava pedindo para que um asno fosse resgatado sacrificando um cordeiro. O israelita podia dizer, um asno não vale nada em relação ao cordeiro, então é melhor quebrar o pescoço dele, né? Por natureza, o homem está associado ao asno, sem valor, impróprio para o serviço de Deus. Não nos maravilha quando pensamos que Deus poderia ter olhado para o seu cordeiro, ou seja, o seu amado filho, o seu eterno filho, alguém igual a ele, eterno como ele, e dito do homem, ele não vale nada, quebra o pescoço dele. Mas, porque ele não poupou, podemos nos perguntar, por que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas gratuitamente o entregou por todos nós? Por quê? Somos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, o seu Filho, e somos vistos em nossa associação, somos vistos associados com ele, com seu Filho, como sendo preciosos para Deus. Esta é a maravilha da graça de Deus e o significado da redenção. Tendo assim aprendido nossa própria humildade à parte do sangue, ou fora da parte do sangue de Cristo, estamos agora em posição de estudar nossa redenção, a nossa redenção do sangue, redenção em relação ao sangue, e podemos ver um outro ponto de vista nesse assunto. Já indicamos que o propósito de Deus na justificação é a adoração. Foi para isto que Deus, e é para isto que Deus está salvando crentes em nossa época, foi para isto que ele redimiu Israel lá do Egito. Isso é bem ilustrado na Epístola aos Romanos, depois de expor aos santos romanos a respeito das riquezas da graça de Deus em justificar o homem. Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou adoração razoável. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aí estão essas palavras. Em contraste, Deus redimiu seu antigo povo para que pudesse servi-lo, o seu povo Israel. Note o que a Bíblia diz: e eu julgarei a nação a quem eles estarão em cativeiro, e depois disto virão e me servirão neste lugar. Atos capítulo 7, versículo 7, foram as palavras de Estevão em relação a Israel. Eles foram trazidos da escravidão para o serviço. Israel foi trazido da escravidão para o serviço. No Egito, eles foram forçados a trabalhar para o faraó, quisesse ou não. No deserto, deviam servir a Deus de boa vontade, em agradecimento a Ele. Como sua ingratidão e falha em servi-lo apropriadamente se refletem em nosso serviço, pois nossa redenção é projetada para produzir serviço em nós.
Note o que Paulo diz aos Colossenses: quem nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Este versículo nos apresenta outro aspecto do plano divino. Deus não mudou apenas as condições de nosso trabalho, de modo que agora somos não somos mais escravos, relutantes de um mestre de tarefas árduas, mas servos obedientes de um Deus amoroso. Ele mudou a própria natureza de nossa posição. Note o que a Bíblia diz: agora, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Com que dignidade devemos servir? Cada salvo, cada pessoa genuinamente salva, com que dignidade devemos servir àquele que nos chamou para esta ocupação elevada? Fomos libertos do poder das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Essas verdades são nossas para desfrutarmos agora. E aquele que nos libertou desse poder das trevas espera que vivamos na luz de seu reino. No entanto, esperamos um propósito maior na redenção do que sermos libertos da escravidão, do pecado para servir a Deus aqui na terra. Pois até nós mesmos gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É isto que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo, expressou através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 23. Pertencemos a um reino celestial e sentimos muito a escravidão a qual o nosso corpo nos traz. Cada crente, cada pessoa salva sente isto. Com que alegria antecipamos a sua redenção? A Bíblia diz: porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual mudará o nosso corpo vil ou abatido, para que sejamos semelhantes ao seu corpo glorioso, segundo a operação pelo qual ele é capaz até mesmo de submeter a si mesmo todas as coisas. Leia isto em Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21. Como nós, os filhos de Israel, foram redimidos com o objetivo de se estabelecerem na terra prometida. No entanto, eles tiveram que passar pelo deserto antes de alcançá-lo. Em sua redenção, foi uma coisa real para eles. A sua redenção, a redenção deles, mesmo que eles tivessem que passar pelo deserto. Assim conosco, nossa redenção é uma coisa muito real agora. É bom saber que somos redimidos e saber o valor da nossa redenção. Mas é bom também viver na alegria da nossa redenção. Israel não se sentou simplesmente no Egito e se regozijou por ter sido salvo da destruição pelo sangue aspergido. Eles saíram do Egito para seguir onde quer que o Senhor os guiasse. Então a redenção não somente nos salva, perdoa os nossos pecados, mas nos tira do ambiente mundano. Nós também recebemos as bênçãos práticas de nossa redenção na medida em que estamos preparados para seguir o Senhor. Quantas vezes permanecemos cativos às coisas das quais podemos ser libertados? E foi para isto que fomos libertados. Bastando nos erguermos e seguirmos a coluna de nuvem, é um exemplo de Israel, ou seja, seguirmos o Senhor. Não é que permaneçamos em cativeiro por causa da nossa própria fraqueza, pois a liberdade é nossa, apesar de nossas fraquezas.
Vamos ler o que a Bíblia diz. Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com força de mão o Senhor vos tirou deste lugar. Êxodo capítulo 13, versículo 3. Ou seja, Israel era lembrado que Deus os havia tirado. Era uma força fora deles. Assim cada pessoa salva também foi redimida, foi tirada uma força fora de nós. A redenção não apenas trouxe Israel a uma nova condição, mas deu a eles um novo status, podemos dizer. A força de Deus deu-lhes liberdade, mas também deu-lhes dignidade. Note o que a Bíblia diz. Tu, a tua misericórdia, conduziste o povo que resgataste. Na tua força, o guiaste para a tua santa morada. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Os que estavam em servidão no Egito foram agora trazidos para a morada de Deus. O fato que Deus habitou no meio deles deu dignidade à sua comunhão no deserto. Se ao menos nos lembrássemos de que fomos edificados juntamente para a morada de Deus no Espírito, com que dignidade conduziríamos nossas vidas? Leia esta verdade em Efésios, capítulo 2, versículo 22, para os crentes dos dias de hoje. O deserto trouxe inúmeras mudanças na vida de Israel, mudanças que deveriam encontrar sua contrapartida em nossa vida, e concluiremos nosso estudo observando algumas delas. Em primeiro lugar, Israel mudou seu ambiente. Isto fica claro quando nós lemos o livro de Êxodo. Antes eles tinham uma maneira de viver, um local de habitar, mas após Êxodo capítulo 12, a sua redenção, a sua libertação, vemos que o ambiente mudou totalmente. Em vez de viver no Egito, misturar-se com os egípcios, ocupar-se com as coisas do Egito, eles agora viviam uma vida separada no deserto. Eles viviam na companhia dos redimidos, nem deviam formar associações fora dessa companhia. Suas vidas deveriam ser vividas para Deus. O apóstolo Pedro lembra aos judeus exilados que eles foram redimidos de seu estilo de vida vão. Essa vida vã eles tinham recebido pela tradição dos pais, e assume que eles deixaram esta vida para trás. Paulo, escrevendo aos Efésios, também destaca que eles tinham deixado o seu Egito espiritual para trás por um ambiente melhor. A pessoa salva tem agora uma nova vida, em uma nova comunhão, pois como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Paulo diz aos Efésios, e vos vivificou. Ou seja, Deus deu vida para eles, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essas palavras aos Efésios está no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Israel mudou sua comida. Além de ter mudado o seu habitat, a sua maneira de viver, eles também mudaram a sua comida. Não ficavam mais sentados perto das panelas de carne do Egito, alimentando-se de pepinos, alho e cebola, coisas que embotam o paladar. Eles agora tinham maná, comida celestial, que é uma figura, um tipo de Cristo. Como é triste ler que logo eles cobiçaram a comida do Egito e disseram: nossa alma abomina ou tem fastio deste pão vil. Eles estavam se referindo ao maná que Deus dava para eles, que eles tinham que sair de suas casas para colher, enquanto que no Egito estavam sentados de frente às panelas.
Todos eles comeram da mesma comida espiritual, e todos eles beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e esta rocha era Cristo. Isto está em 1 Coríntios capítulo 10, nos versículos 3 e 4. No entanto, com alguns o Senhor estava descontente por causa da sua cobiça pelo Egito. Cuidemos para que não incorramos no seu desagrado, no desagrado de Deus, mas lembramos-nos da sua promessa, da promessa do Senhor. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá fome. Nunca terá sede, aliás. João capítulo 6, versículo 35. Israel mudou seus objetivos. Em vez de construir Pitom e Ramassés, cidades valiosas para o faraó, eles avançaram em direção à terra da promessa, a terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. Nossos objetivos, ou seja, os objetivos de cada salvo também mudaram, pois nossa cidadania está agora no céu, de onde também esperamos o Salvador. Aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus capítulo 13, versículo 14. E finalmente, Israel mudou seu governo. No Egito eles estavam sob forte escravidão do faraó, que os usava para o que podia tirar dele, para tudo que faraó podia tirar deles. No deserto eles ficaram sob o governo de um Deus amoroso, que os governou de acordo com o que ele poderia trazer para eles, não tirar deles. Quanto mais eles reconheciam o governo do Senhor, maiores eram as bênçãos que desfrutavam. Quanto mais fiéis ao Senhor, quanto mais eles serviam ao Senhor, mais bênção e segurança eles tinham do Senhor. Nosso governo, ou seja, os salvos de hoje também mudou. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um quadro muito bonito disto. Mateus cita o profeta Zacarias a respeito da entrada de Cristo em Jerusalém, a caminho da cruz. É dito em Mateus: eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre um jumento, e um jumentinho, o potro de um jumento. Mateus capítulo 21, versículo 5. O rei, o Senhor Jesus, montado no jumento, em seu caminho para cumprir sua obra de redenção. Que bela imagem é apresentada aqui. Não é este o propósito de Deus para o seu povo redimido hoje? O Rei Redentor montado no asno, a criatura redimida. Ou seja, cada salvo está ilustrado neste jumentinho. Como nós já destacamos neste vídeo, no Antigo Testamento foi dito a Israel que o jumento, esse animal, o asno, ou devia ser resgatado por um cordeiro, ou deveria ser quebrado o seu pescoço. Sem a redenção, um jumento não tinha utilidade, ele deveria ser morto. A mesma coisa, o pecador hoje, sem a redenção, sem se apropriar do sacrifício de Cristo, sem o sangue de Cristo ser aplicado nele para lhe salvar, para lhe redimir dos seus pecados, da escravidão de Satanás, da escravidão do mundo, da escravidão da carne, ele é inútil para Deus. Mas nesta entrada triunfal de Cristo montado neste jumentinho, que sem dúvida ele foi resgatado para estar aí, assim é cada crente hoje. Cada pessoa salva, ele é, de certa forma, um jumentinho salvo e que o Senhor pode estar lhe guiando, pode estar lhe usando. Você que me ouve, você que me assiste agora, você é uma pessoa salva. Você é uma pessoa que serve a Deus em verdade, ou você ainda precisa ser uma pessoa salva? Se não é, a Bíblia diz, a Bíblia responde para todo aquele que quer ser salvo: crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.